próprias. O patriotismo e honestidade transformaram-se em significados tolos, ultrapassados. Os chefes de Estado com os seus apaniguados rapinavam sem pudor os seus países. Não havia mais funcionários incorruptíveis. Todos, sem qualquer remorso, roubavam e vendiam o máximo que podiam, pois o prestígio na sociedade era avaliado pela riqueza de cada um, não importando qual sujeira ele tivesse feito para adquiri-la. A vida familiar também se desmoronava, e com ela a educação, que, antes, cunhava grandes caracteres. Tudo se misturou. A antiga aristocracia mesclou-se com a ralé. O isolamento, que antes preservara a pureza da espécie, virou um verdadeiro caos. Princesas e condessas corriam atrás de histriões. Os príncipes e os condes desposavam judias ou mulheres de rua. Fortunas enormes eram dilapidadas, enquanto os aproveitadores enriquecidos arrematavam os velhos ninhos e as propriedades, divertindo-se com a humilhação dos fidalgos arruinados, deles escarnecendo. Mas o fenômeno mais surpreendente da época era que os próprios decadentes festejavam a sua queda, rastejando vergonhosamente aos pés dos novos senhores, que lhes infundiam ódio à pátria e desprezo pelo dever, a desmoralização de suas esposas e filhas, induzindo-as a sem-vergonhice, e expondo achincalhadamente a nudez moral daquelas antigas camadas privilegiadas e cultas às turbas vulgares e animalescas, porém triunfantes. E a gangrena moral foi contaminando rapidamente todos os povos europeus. As pessoas foram como que acometidas de loucura. Elas comercializavam tudo: orgulho nacional, honra, respeito e segurança do país. As riquezas nacionais eram negociadas à batida do martelo. Todas as etnias se misturavam numa tal mixórdia que o bom senso se adulterou. Paralelamente ia crescendo a indolência. Ninguém mais queria cultivar a terra, trabalhar no campo ou na fábrica, ou se ocupar de um ofício. Numa proporção gigantesca multiplicavam-se escolas, universidades e diversas espécies de instituições. Não mais existia camponês ou trabalhador, sobraram tão somente os senhores, as damas, os cientistas e os artistas, todos querendo viver ostentando luxo. Máquinas aprimoravam-se para substituir o trabalho pessoal e permitir que cada um fosse seu próprio dono e serviçal. E enquanto se desdobrava todo aquele bacanal, das profundezas do sorvedouro saíam os demônios. E isso já não era mais o fruto desarrazoado da fantasia do clero ultrapassado, que assustava os homens do século XVII e XVIII com o diabo, risível e desacreditado, pois jamais alguém o tinha visto. Então, no fim do século XX o diabo apareceu, visível e palpável, hostil e zombador, empurrando os povos para a morte. Agora, 300 anos depois, fizemos muitos progressos. Os demônios são invocados em público, todos os veem, tocam-nos e veneram. O Satanás ocupou o trono, dirige o mundo e, em seu ódio, nos levará, sem dúvida, à morte. Quem poderá prever como culminará esse trabalho diabólico? Muitos, assim como eu, acham que algum tipo de catástrofe está para acontecer e que algo de anormal está ocorrendo com o planeta. Qualquer invenção levada ao público e utilizada pela turba, não para o benefício da Terra, mas para devastá-la e destruí-la, apresenta-se para mim como um eco do escárnio do inferno diante da nossa cegueira. Mas eu me desviei um pouco do assunto e retomo a descrição dos últimos anos do século XX. Naquela época, na Europa amadurecia rapidamente a degeneração física e moral dos povos brancos, enquanto que na Ásia despertava, crescia e desenvolvia-se a raça amarela, ainda sadia, crente, animada de patriotismo arrebatado e daquele ardor aguerrido, que gera heróis e ensina a desprezar a morte. A antiga raça amarela assimilou judiciosamente dos brancos tudo que lhe poderia ser útil. Ela criou e treinou os exércitos, construiu frotas marítimas e aéreas, melhorou os meios de comunicações e, quando tudo estava pronto, para diminuir o excesso de sua população,
avançou para o leste. Foi uma nova migração dos povos. Feito um vagalhão humano inacabável, milhões de amarelos fora por terra e mar avançando sobre os brancos. A Europa e a América foram tomadas por eles, mas, antes, falemos do infortúnio da primeira. Naquele tempo a China ainda era um império, e o trono era ocupado por um imperador jovem e enérgico, rude e astuto, como um genuíno asiático. Antes de empreender a sua grande campanha, ele colheu todas as informações possíveis. Um exército bem organizado de espiões estudou os países a serem conquistados e concluiu que o momento da invasão era excepcional. Primeiro os espiões comprovaram que, devido a vícios antinaturais, existência do terceiro sexo e ódio às crianças, a população da Europa diminuiu drasticamente. Ficaram os mais velhos, agastados e pouco capazes para a defesa. O militarismo era considerado amoral, os estandartes nacionais foram fincados num monte de estrume. Os exércitos, ainda que tivessem sido totalmente abolidos, representavam uma turba de pessoas indisciplinadas, não imbuídas de espírito guerreiro. Em outras palavras, eram cidadãos que desprezavam seu ofício e via nele restos da barbárie, sentenciados ao aniquilamento. Havia, é óbvio, gente teimosa e um tanto ultrapassada, tentando resistir àquele modo de pensar. No entanto, os inúmeros congressos e conferências de paz acusaram-nos de inimigos da humanidade, querendo cobrir o mundo de sangue, ainda mais em sua época em que a guerra seria um despropósito, devido ao enorme poder de destruição das armas, que em poucos minutos poderiam reduzir a escombros uma cidade ou até um país inteiro. Não é uma corrida armamentista que devemos incentivar, mas sim a irmandade dos povos, bradavam os defensores da paz. Quem é que vai reconstruir as cidades e consertar os estragos, se é praticamente impossível achar operários? E para que tudo isso? No momento em que a civilização alcançou finalmente os seus objetivos e todos são ricos, felizes e possuem direitos iguais. E eis que no auge do idílio, as hordas armadas dos amarelos chegaram. Teve início uma humilhação inédita dos brancos por parte dos asiáticos, por muito tempo menosprezados, afrontados e maltratados pelos primeiros. A vil e pusilânime população, verdadeira geração da cultura apodrecida que ela representava, ficou pasma de terror. Cada um só temia por sua vida desprezível, não se falava da defesa e os vencidos recepcionavam de joelhos os seus conquistadores, aguardando a sentença e suplicando pela misericórdia. Sem deixar de demonstrar o seu desprezo à manada de covardes que se prostravam no seu caminho, o jovem imperador percorria em inspeção os países subjugados, detendo-se preferencialmente nas capitais, que em vista de serem densamente povoadas se tornaram, literalmente, os corações do país, ali concentrando toda a nata da nação. E onde quer que o orgulhoso filho do sol passasse, ele estabelecia uma nova ordem. A classe rica era expulsa de suas casas e palácios, seus bens eram confiscados, privada de conforto e luxo, aquela turba de parasitas e covardes que só sabia atrair e matar, humilhar e vender a sua pátria, desprezando um trabalho honesto, foi expulsa da cidade e, sob uma escolta segura, enviada para cultivar a terra a fim de assegurar aos vencedores as reservas de aveia, trigo e outros gêneros alimentícios. Multidões de cientistas e ricaços suavam camisas sob ameaça de chicote ou da forca. Um novo ânimo adquiriram as usinas e as fábricas abandonadas, que começaram a funcionar para o benefício dos conquistadores. Encurralados em misérias choças, aqueles libertários de qualquer dever, lei ou crença, experimentaram na própria carne a pena de talião. A igualdade utópica, por eles propalada, encontravam agora na vergonha geral, na desgraça, na miséria e no duro trabalho sem descanso. Com Deus e a religião rejeitados, igrejas destruídas, festejos cristãos em sua homenagem abolidos, eles, nos amargos dias da escravidão humilhante,
sob o punho de ferro do novo Senhor, começaram a se arrepender e orar, buscando auxílio junto ao Criador invisível, o único que poderia ajudá-los, quando a ajuda humana então era impossível. Já não se podia pecar como antes. A veneração a Satanás era punida com a morte, assim como qualquer relação amorosa que não fosse natural. Em seu íntimo, muitos dos cidadãos livres lamentaram não terem amado e defendido a pátria. Seus punhos cerravam-se ao lembrarem dos fazedores da paz e de sua verborragia. O jovem imperador refletia, entre mentes, sobre uma questão que lhe aguçava a curiosidade. Ele não conseguia atinar por que é que os outrora ativos, gloriosos e aguerridos povos haviam decaído até aquele nível de imbecilidade, a ponto de se entregarem sem luta e perderem até os mínimos valores de coragem moral e cívica, que por tantos séculos foram os componentes de seu poder e glória. Ainda que os espiões lhe reportassem que todo gênero de vícios, venalidade, descrença e falta de patriotismo carcomiam, feito ferrugem, os povos ocidentais e facilitavam a conquista. Qual era o motivo real daquela decadência? Qual exatamente era sua origem? Ele não conseguia achar a resposta. Então o imperador convocou alguns conselheiros, expôs-lhes as suas dúvidas, ordenou que eles pesquisassem as causas da derrocada dos povos subjugados, e acrescentou: é imprescindível que se faça um estudo profundo do mal que ceifou as nações inteiras, já que o nosso povo vive agora entre eles e a mesma praga poderá também os contaminar. Os conselheiros iniciaram o trabalho e alguns meses depois retornaram com os resultados. Depois de exporem as causas da decadência geral, que mencionamos anteriormente, eles completaram: o principal causador deste declínio moral e físico é um parasita vindo da Ásia que acabou por se infiltrar em todos os países, levando ao aniquilamento todos aqueles que o abrigaram por descuido. Trata-se de um povo sui generis, inimigo da espécie humana, que se ensinou por todos os lugares com sua habilidade disfarçatez características, utilizando-se dos fundamentos humanitários da doutrina cristã para usurpar todo o comando e as riquezas. A literatura é uma arma das mais perniciosas nas mãos dos judeus. Por meio da palavra impressa, eles desnortearam e perverteram os corações e as mentes, e, finalmente, souberam semear tanta discórdia entre os povos, que, mais tarde, com o auxílio do ouro, os subjugaram. Sem terem a sua própria pátria, eles humilhavam a de outros. Torpes, covardes e imorais, eles asfixiavam os escrúpulos, a coragem e a fé. As consequências dessa atividade Vossa Alteza está vendo. A nossa obrigação é alertá-lo quanto a alguns fatos. Eles tentam evitar os trabalhos mais suportados por outros povos. Ultimamente temos notado a sua obstinação em corromper os filhos do Império Central. Sabemos que estão subornando alguns funcionários para obter diversas vantagens e, a socapa, andam professando e difundindo as perversões. Haverão de vir muitas desgraças, se Vossa Alteza não restabelecer a ordem. Pensarei nisso, disse lacônico o imperador. Pouco depois, foi feito um comunicado público aos judeus. Dizia que, com base no levantamento dos conselheiros, ficava patente o quanto os filhos de Israel eram sábios e habilidosos, devido ao talento em questões comerciais e empresariais, ou seja, onde quer que houvesse necessidade de energia e experiência, a participação deles fazia-se indispensável. Desta forma, o imperador convocava todos os judeus, poupados das vicissitudes da guerra, a irem às grandes cidades. Seguia-se a relação de nomes, para discussão com os funcionários locais das medidas mais eficazes para levantar o comércio e a indústria, abalados com a preguiça e o desânimo inaudito dos vencidos. Havia também a necessidade de procura e alocação de capital suficiente para desenvolver amplamente as atividades industriais, bancárias, de mineração, e assim por diante, o que não deveria apresentar nenhuma dificuldade, em face do grande número de operários,
mão de obra barata e volta dos créditos. Um estado de euforia apoderou-se dos judeus. Segundo os princípios em que tinham sido educados, estavam certos de que aquela feliz reviravolta se deu graças às propinas generosamente distribuídas às pessoas influentes e que a estrela de Davi brilharia novamente como nunca. Em breve, o poder seria usurpado. Eles se infiltrariam em todos os lugares, mandariam e desmandariam nos novos senhores, como fizeram com os imprestáveis e corruptíveis bonecos do governo destronado. Felizes, dirigiram-se para os locais indicados. Feito uma nuvem de corvos, voaram os judeus às pequenas e grandes cidades, já computando avidamente os futuros lucros. Estavam lá alguns milhões, dos mais ricos, descarados e sagazes, recebidos com honrarias. Foi anunciado então o dia da abertura solene das reuniões, precedidas de banquetes oferecidos pelo imperador em homenagem aos participantes. Os judeus estavam radiantes. Em encontros secretos, eles já haviam discutido as formas de levar a termo suas maquinações, assassinatos e subornos, que culminariam por subjugar e perverter os conquistadores. Já se sentiam soberanos e senhores do destino do mundo. Os banquetes foram magnificamente preparados. As mesas se arqueavam com o peso de iguarias requintadas. Vinhos caros, louças luxuosas e, como desde a época da invasão a alimentação em geral deixara muito a desejar, os convívios estavam extasiados. Iniciando os lautos repastos, foi pronunciado um novo decreto imperial pelo qual os judeus teriam novas regalias. Prometeu-lhes a devolução dos bens confiscados e todos os direitos civis. Pode-se imaginar a alegria que ali reinava. Comeram de tudo, e beberam muito. Os vinhos embriagantes, pelo visto, surtiram seu efeito. Suas cabeças, já pesadas, começaram a pender e pouco depois baixaram inertes. Os chineses, nesse interim, estavam a postos, escondidos. Naquela noite terrível, milhões de convidados adormeceram num sono eterno, abandonaram silenciosamente o corpo perecível e se apresentaram a Jeová, que é claro, jamais lhes ensinará a desprezar a humanidade e a levar a devastação e humilhação aos povos que os abrigaram. A lei de Italião finalmente os alcançou. Pessoas sem preconceitos, mas também sem piedade, professando como eles a máximo fim justifica os meios, ele sacrificou-os para salvar o seu povo da influência nociva. No dia seguinte, todos os cadáveres foram cobertos com cal virgem, eliminados ou queimados, e, entre o povo estupefato começaram a correr boatos de que das labaredas da fogueira saíam voando bando de corvos, e que esses seriam os demônios aos quais veneravam os mortos, que agora os abandonavam para retornarem ao inferno. Feita uma inspeção dos documentos dos mortos e uma rigorosa investigação, foi descoberto um engenhoso plano, como difundir arruinar os novos governantes e transformá-los em escravos do fatalismo. Em toda parte, os documentos publicados causavam muito barulho e justificavam, até certo ponto, aos olhos do mundo, a forma cruel da reação do enérgico chinês. O seguir, o relato descrevia os detalhes do domínio da raça amarela e da terrível opressão que exerciam sobre os povos europeus escravizados. Meu Deus, que tempos medonhos! Não consigo imaginar tal escravidão de povos inteiros em pleno século XXI e o massacre frio de milhões de pessoas, disse Supramati, interrompendo a leitura. Dakir afastou um livro e se espreguiçou na poltrona. Realmente, as coisas andaram mal no mundo, enquanto nós reanimávamos a ilha desértica, observou ele sorrindo. Mas, com toda a honestidade, não teriam os povos europeus merecido uma lição tão dura. E esta, convenhamos, foi-lhes bastante proveitosa. Eles reaprenderam a trabalhar, sua energia latente foi despertada. Eles arrumaram forças para se libertarem do jugo e expulsarem os amarelos para a Ásia.
É evidente que foi a partir daquela época que começou a verificar-se a diminuição gradativa da população da Europa. É simplesmente incrível o número de gente que pereceu, principalmente mulheres e crianças. Por outro lado, os que se salvaram foram tomados por um novo ânimo de energia, fé e recuperaram o sentimento do dever, então enfraquecido. Há pouco, acabei de ler a descrição de este despertar da raça branca. O maravilhoso impulso foi unânime, ainda que breve, mas culminou com a Irmandade dos Povos. Claro que não poderia ser duradouro, porque o nacionalismo despertado fez com que os povos se fechassem em seus agrupamentos étnicos. Juntaram-se os povos eslavos, a Alemanha se fundiu com a Holanda, Bélgica, uma parte da França e Suíça, a Itália completou a sua aliança, enquanto os turcos foram empurrados para a Ásia. Isto é extremamente interessante, devemos reler tudo juntos. Existem detalhes curiosos da invasão dos amarelos e da hecatombe dos judeus, terrível pelo número de vítimas, observou Supramati. De fato, o massacre simultâneo de alguns milhões de pessoas é um fenômeno bastante raro na história, ajuntou Dakir. Fica patente, entretanto, que essa raça obstinada é indestrutível, pois mesmo aquele genocídio não impediu que os judeus, unindo-se novamente, formassem um Estado próprio, onde eles, como anteriormente, começaram a adorar a Satanás e contribuíram de modo significativo para a ressurreição dos mesmos vícios que existiam antes da invasão dos amarelos, e que agora campeiam diante de nossos olhos. É uma pena, acrescentou Dakir suspirando, que a sua velha Inglaterra não tenha conseguido sobreviver até aquele tempo e participar do despertar glorioso da Europa. Ela não suportou a sua decadência, a consciência da escravidão inevitável, acostumada que era sempre a comandar, e sucumbiu de vergonha, soterrando no oceano os vencedores e os vencidos. Supramati somente suspirou em resposta, olhando com tristeza para as prateadas ondas eriçadas que se quebravam no penhasco. A bem da verdade, prosseguiu Dakir, depois de um minuto de silêncio, a orgulhosa rainha dos mares tem seus pecados. Sem nenhum escrúpulo, ela sempre perseguiu seus próprios interesses, sacrificando os povos e as pessoas, espremendo a seiva de seus aliados, traindo e comandando o mundo num emaranhado de intrigas. A Inglaterra se guiou pelo princípio, que la charité bien entendue commence par soi-même. E assim, sob o ponto de vista humano e político, ela estava certa, refutou Supramati. Dakir soltou uma sonora gargalhada e, levantando-se do lugar, bateu no ombro do amigo. Bravo Ralph Morgan. Estou certo de que o inglês que o habita está acima do mago e prevejo que no novo planeta você vai fundar o primeiro império com o lema La Charité bien entendue, assim por diante. Ambos riram prazerosamente e retornaram à leitura. Capítulo 14. Os amigos já haviam saído de Kisagrado há mais de 3 semanas, mas se sentiam tão bem no velho castelo, que nem pensavam em abandoná-lo. Eles haviam reencontrado ali o silêncio, a paz e o isolamento, aos quais tanto estavam habituados. O estudo de história ocupou-lhes o tempo e servia de inspiração, pois não era tão estafante nem exigia tanta concentração como os estudos iniciáticos. Dakir observou certo dia, que já era hora de eles retornarem ao mundo. No entanto, Supramati objetou dizendo que, graças a Deus, eles não tinham problemas de tempo e teriam o suficiente para gozar da encantadora companhia da sociedade moderna. Uma semana depois daquela conversa, os amigos estavam tomando café após o almoço, quando viram uma aeronave se aproximando do castelo. Quer valer que a Narayana? Apostou Supramati rindo. E não se enganara. Minutos depois, a nave pousou no pátio. Narayana apertou jovialmente as mãos dos amigos que lhe saíram ao encontro. Vim ver o que estão fazendo neste velho de coruja, disse ele, quando os 3 se encontravam no terraço. Ou vocês estão querendo passar aqui o resto de seu tempo no mundo?
Não. Apenas queremos concluir os nossos estudos de história. Seu castelo é muito aconchegante e aqui a gente se sente bem. É só escolher. Sonhar, estudar ou fazer experiências, disse Supramati. Verdade, eu sempre fui um bom patrão. Mas, como atualmente me cabe a honra de ser o cicerone de vocês, devo interromper-lhes a vida de ermitãos e convidá-los a fazer uma viagem bem agradável e profícua. Confiamos plenamente na sua experiência. Para onde é que você quer nos levar? Interessou-se Dakir. Ao deserto do Saara. E você acha isto agradável? Muito. Vocês não reconhecerão o Saara. O grande deserto transformou-se num dos locais mais férteis e ricos do globo terrestre. Há água em profusão e dezenas de grandes cidades, cuja população, assim como a das zonas rurais, é uma mistura de raças, o que resultou de um modo geral, num fenótipo bastante feio. Essa mescla é muito ativa e empreendera. Entretanto, lá como no resto do mundo, há tantos abusos da natureza, que já se observa o seu esgotamento. É estranho, não dá para entender. Porque até hoje os nossos palácios no Himalaia ainda permanecem incógnitos, sem que ninguém os consiga descobrir, numa época em que se conhece qualquer cantinho do planeta, com a navegação aérea transpondo as montanhas e todos os obstáculos, enfim, sem o que antes representava grande dificuldade para o trabalho dos pesquisadores. Observou Supramati pensativo. E assim permanecerão até o fim do planeta, assegurou Narayana. Lembro-me de ter conversado a este respeito com Ebramar. Os palácios dos Mahatmas, as escolas dos magos e toda a Índia subterrânea com as suas riquezas e segredos, disse-me ele, jamais serão profanados por curiosos, indiscretos e ignorantes. É óbvio que alguns segredos podem ser roubados e vendidos, mas isso não terá importância. A poderosa vontade dos magos superiores tornou aquele local para sempre invisíveis aos olhos profanos, e eles jamais enxergarão nada além das inacessíveis escarpas selvagens e precipícios insondáveis. Nada perturbará a paz dos nossos afortunados abrigos. É o grau supremo do hipnotismo coletivo, observou com bonomia Dakir. Mas voltemos à questão, disse Narayana. Após um giro pela Saara, eu os levarei ao Egito. Lá, vocês encontrarão muita coisa curiosa e, se quiserem, poderão ver as cidades de Tebas, Mênfis e Heliópolis restauradas por empreendedores para os amantes da cultura. Lá, em Alexandria, eu também tenho um palacete edificado a partir de um projeto paterno. Meu pai verdadeiro, amigo e correligionário, Ptolomeu Lago. Está decidido, disse alegre Supramati. Iremos ao Saara e Egito, quando você quiser. E depois, aonde você nos levará? Pensei que fossem voltar a Ksargrado, ainda há muita coisa para se ver lá. Contanto que não ouçamos mais falar da desdita dos luciferianos. Só de pensar nisso, eu começo a perder a paciência. O acontecimento, na verdade, e ainda comentado, já que houve muitos casos de apostasia, mas esperemos que, no dia de sua chegada, algo novo ocupe a curiosidade ociosa daquela gente, consolou Narayana. A propósito, já que você tocou em Ksargrado, o que há de novo por lá? O que anda fazendo o simpático Chiran e aquela encantadora amazona, a senhorita Olga? Sorrindo maroto, perguntou Dakir. O virtuoso Chiran se curou finalmente de suas convulsões, mas está louco da vida por não conseguir se aproximar de Olga, por quem está perdidamente apaixonado. Os ciúmes aguçaram-lhe os sentidos e ele suspeita, não sem fundamento, que você Supramati é o causador de seu infortúnio. Ele procura um meio de se vingar de você. Que tente. Acho que tentará, se não for com você, será com ela. A pobrezinha não pensa em outra coisa a não ser conseguir-lhes umas férias junto a Nara, anunciou Narayana. Ele desatou a rir vendo a rapidez com que Supramati se endireitou e olhou assombrado.
Que besteira é essa? Narayana transmitiu-lhe o que a moça lhe contou a respeito do antigo livro, editado 300 anos atrás, e onde se falava deles. Que história absurda, observou Dakir. Se a mocinha começar a tagarelar, a nossa identidade logo será descoberta e um gerente de circo qualquer virá com a proposta de exibir-nos como poodles ensinados, anunciado. Eis aqui os verdadeiros imortais. Fomos descuidados ao não mudarmos os nomes. Mas quem iria imaginar que alguém se lembraria da gente 3 séculos depois? Resmungou Supramati cerrando o senho. Acalme-se, ajuntou Narayana. A mocinha não vai soltar a língua. Ela mesma está com medo. Além do mais, a sua cabeça está ocupada. De besteira, completou irritado Supramati. E como alguém pode se zangar com uma criança tão encantadora? Ela o adora como a uma divindade e espera, em sua inocência, aplicar a você e Nara as leis vigentes. Não estou zangado. Tudo isso é cômico, exclamou Supramati, rindo involuntariamente. Eu só fico furioso, porque nada posso fazer. O tempo das aventuras amorosas já passou para mim. Casar-me com ela, para viver da felicidade burguesa em Ksargrado, seria bem enfadonho. Deixemos este assunto para depois e falemos da nossa viagem. Após discutirem o assunto, decidiram ir sem mais delongas ao Saara. No dia seguinte, a aeronave levava os amigos para a costa da África. De fato, o imenso deserto estava irreconhecível. As antigas extensões mortas e arenosas estavam agora cobertas por palmeiras e toda uma espécie de vegetação própria aos países tropicais. No meio daquele mar verde, viam-se metrópoles que por sua arquitetura nada apresentavam de especial e não se diferenciavam de Ksargrado. Numa dessas cidades, os amigos passaram 3 dias para conhecerem os moradores locais. Realmente aquele povo, formado da mistura de todas as etnias do planeta, constituía um tipo curioso, um tanto estranho e antipático. As pessoas eram de complexão baixa, robusta e forte, sua tez era desde o vermelho pardo até o cinza escuro, tinham olhos pretos, penetrantes e cruéis, e cabelos castanhos. Pareciam mais ativos e enérgicos, nervosos e efeminados que os antigos povos orientais, mas, por outro lado, sujeitos a uma estranha e perigosa enfermidade de pele, que se manifestava por fraqueza, surgimento de manchas vermelhas sanguíneas e depois sonolência, rapidamente evoluindo para a letargia e, por fim, para a morte. Não existia nenhum remédio para combater aquela doença. Entretanto, na região central daquele antigo deserto, foram descobertas poderosas fontes radioativas que emitiam luz fosforescente no escuro. As fontes foram responsáveis por diversas curas miraculosas, ainda que contra o mal vermelho, como era denominada aquela incrível doença, fossem ineficazes. Finalmente, numa certa manhã, os viajantes desembarcaram na antiga terra egípcia. A nave parou junto a um alto pilar que ali servia de torre de desembarque das aeronaves. Estavam eles no lugar da antiga Mênfis, restaurada por empreendedores que, ainda que tivessem conservado, na medida do possível, o que, às vezes, gerava algumas combinações esdrúxulas, denunciando a decadência de senso e gosto artísticos. Em egípcio da época de Ramsés se sentiria, sem dúvida, um estranho naquela nova Mênfis. Daquelas edificações de tamanho variado, destacava-se por suas formas agradáveis o Palácio de Narayana, construído às margens do Nilo num estilo rigorosamente histórico. Do enorme terraço, via-se descendo ao rio numa escadaria, guarnecida de esfinges. Abaixo balançava na água um genuíno barco egípcio de proa alta e pontuda, adornado com uma flor de lótus de ouro. O interior do palácio correspondia inteiramente ao seu aspecto externo. As salas, a mobília incrustada de pedrarias, os pesados cortinados de tecido desconhecido, tudo era surpreendente e custou, sem dúvida, um bom dinheiro.
Narayana, entretanto, de posses tão inesgotáveis como a própria vida dos imortais, e detentor de gosto requintado, não suportava nada de vulgar ou simples. Num pequeno jardim interno anexo ao seu aposento, no meio das numerosas plantas, erguiam-se duas estátuas de mármore branco, representando um guerreiro grego incrivelmente belo, com a cabeça de Apolo, e uma mulher esbelta e alta de feições orientais e olhos amendoados. São as estátuas de meus pais, esculpidas através da reprodução das imagens invocadas por mim. Minha mãe era persa, da corte de Dario III Codumano. Ela casou-se com meu pai um pouco antes da morte de Alexandre, explicou Narayana, fitando subitamente sério e pensativo, com um olhar triste parado nas estátuas, que raramente lhe acontecia. Mas ele sacudiu rápido seu entristecimento e levou os amigos para fora, alegando que hora de comer alguma coisa, pois estava morrendo de fome. À tardezinha, quando o calor diminuiu, Narayana propôs que fossem dar uma olhada nas pirâmides e esfinges. Supramati e Dakira aqueceram prazerosos e logo um belo automóvel os levou à pirâmide de Quéops, em pé e indestrutível como o pensamento do incrível povo que a erguera para imortalizar o seu rei. Ela parecia desprezar o tempo. Mas, em vez do tristonho e monótono deserto que oferecia àqueles originais monumentos um quadro inteiramente condizente, agora a pirâmide via-se cercada por um bosque de palmeiras, estendendo-se ao longo do rio. No vale tremeluziam as luzes de uma cidade grande. Sob as palmeiras espalhavam-se quiosques e restaurantes, por todos os cantos viam-se pessoas passeando. Ao notar que os amigos estavam meio amados, Narayana ordenou que eles fossem levados à esfinge. Vocês estão chocados com as mudanças daqui? O que diriam, então, se vissem Tebas, a cidade de 100 portões, parte reconstruída em estilo modernista e parte em um estilo pretensamente antigo? Na voz e nos olhos de Narayana lia-se um profundo desprezo. Sabem que impressão eu tive? É como se o conhecesse uma velha e respeitada matrona. De repente, ela me aparece toda afogueada, usando um espartilho apertado, enfeitada e ataviada num europeu moderno. Mas, por entre o pó de arroz e maquiagem, entrevêem-se rugas respeitosas como que protestando contra aquela máscara indigna e ridícula. Enquanto lhe falava, o carro entrou numa alameda arborizada e estacionou numa grande área que rodeava a esfinge, cercada por grade dourada. Sem o interior viam-se canteiros de flores e densas alamedas. Na cabeça do velho colosso estava instalado um café-restaurante, ao qual se subia por escadas em caracol, dispostas nas laterais da cláfita de pedra. De lá, ouvia-se o som de um toca-discos executando músicas para dançar e trechos de óperas. Jamais teria imaginado uma coisa assim. É algo indescritível, observou Supramati. Vamos para cima. Dali se tem uma vista maravilhosa. Pode-se ver até uma nesga do deserto, especialmente preservado para os amantes de coisas antigas, propôs Narayana saindo do automóvel. Os amigos seguiram-lhe e logo estavam à mesa na cabeça da esfinge. O sol se punha inundando o firmamento com luzes vivas e exuberantes, uma vista que nenhum outro lugar no mundo poderia oferecer. Supramati bebericava em silêncio o seu vinho, sem tirar os olhos do pedacinho do deserto e das pirâmides que se divisavam através da clareira, envoltas, naquele minuto, em ouro e púrpura do pôr do sol. Diga Narayana, o interior da pirâmide, ou melhor, esses subterrâneos podem ser visitados? Perguntou ele de chofre. Imagine só, não há a menor possibilidade de investigá-los. Respondeu Narayana sorrindo maroto. A entrada dos subterrâneos inacessível. Houve inúmeras tentativas de entrar, contudo os gases tóxicos asfixiam os valentes e, apesar dos esforços, não há maneira de purificar o ar. Por isso, o público tem de se contentar com a visão de velhas paredes e algumas galerias de pouca importância. Era o que imaginava, disse Dakir.
Mas para os cavaleiros do Graal o ar provavelmente se torne puro. Se quiserem, numa noite dessas podemos fazer uma visita aos hierofantes da pirâmide. Se eu quero, não desejo outra coisa senão registrar o meu respeito aos insignes representantes da antiga sabedoria. Considero isso de meu dever. A noite desceu e por todos os cantos se acenderam luzes elétricas. Supramati subitamente foi acometido por uma sede de silêncio e necessidade incontrolável de meditar em isolamento. Ele se levantou e desceu, dizendo que esperaria os amigos embaixo. Depois de dar uma volta ao redor do velho monumento, parou diante de uma placa de pedra com inscrição, colocada entre as patas da esfinge. Recostado na árvore, Supramati entregou-se aos pensamentos com tamanha profundidade, que não ouviu os sons da música e o barulho da multidão. Ela sabia por Ebramar que nos subterrâneos secretos da velha pirâmide funcionava há muito tempo uma escola de magos e havia uma irmandade de hierofantes que chegou a conhecer o Egito no resplendor de sua grandeza. Porém, Supramati ainda não tivera a oportunidade de visitar a vivenda da ciência superior. Um largo facho de luz verde, que incidiu sobre o rosto de Supramati, tirou do devaneio. Ele se aprumou, estremeceu, e só então percebeu uma luz clara irradiando da inscrição na placa de pedra. Recostado a ela, inundado em clarão esverdeado estava em pé um homem em vestes brancas. Era um velho alto e magro, seu rosto bronzeo respirava a límpida tranquilidade e nos grandes olhos escuros e profundos brilhava energia e vontade poderosas. Sobre sua cabeça assentava-se uma cláfta e sob a testa ardia uma estrela. No pescoço cintilava em luzes multicoloridas um grande colar de pedraria preciosa. Ele estendeu a mão a Supramati e, então se ouviu uma voz sonora, como se vinda de longe: "Bem-vindo, mago, cavaleiro da távola redonda da eternidade do Santo Graal." A voz do coração nos disse que estava perto e queria nos ver. "Amanhã à noite, esperaremos por você e seu irmão." O facho apagou-se com ele e sumiu a aparição. Emocionado, Supramati apressou-se a ir ao restaurante. Mas na escada, cruzou com os amigos que vinham ao seu encontro. Ele narrou-lhe o ocorrido. "Que mal educado. Não me convidou." Talvez aos olhos dele eu não passe de uma espécie de larva de nível superior, resmungou Narayana, meio brincando, meio ofendido. "Aliás", consolou-se ele, "não dou a mínima ao convite. Já visitei inúmeras vezes a Irmandade dos Hierofantes. Para vocês, sem dúvida, será muito interessante visitar os velhinhos." "Bem, mas como é que iremos sem sermos vistos? Por aqui há sempre muita gente," observou Supramati. "Eu os acompanharei," tranquilizou Narayana. "Além disso, de tão emocionado você se esqueceu de que pode se tornar invisível." "Certo. Como sou ingênuo," concordou com bonomia Supramati, e todos os três riram. Na noite seguinte, os magos vestiram os quitons prateados e as alvas capas de cavaleiros do Graal, puseram as insígnias de sua distinção e, enrolando-se em capas pretas com capuzes, dirigiram-se em companhia de Narayana à grande pirâmide. Naquela hora da noite, o bosque de palmeiras e os restaurantes estavam quase vazios. Ninguém deu atenção aos vultos negros que logo se ocultaram na sombra da pirâmide. Sorrateiramente entraram numa das galerias e acenderam um farolete. Diante de um desenho representando Osíris e 42 juízes de Mente, Narayana estacou e bateu de um jeito especial. Um minuto depois, a pedra se moveu silenciosamente nos gonzos invisíveis, deixando escancarada uma passagem estreita, na qual surgia um homem trajando veste branca de sacerdote egípcio com uma tocha na mão. Em seguida, a passagem se fechou rapidamente atrás de Dakiri e Supramati, que, acompanhando o guia, desceram por uma escada estreita e muito comprida que os levou para a margem de um canal subterrâneo. Lá, estava um barco de proa alta dourada que representava a flor de lótus. Os três entraram no barco,
O guia pôs em funcionamento um mecanismo e o barco voou pela superfície da água escura e lisa como espelho. As lâmpadas que pendiam sob as abóbadas inundavam o canal com uma suave luz azulada. De ambos os lados, ali, acolá, viam-se amplos salões, fortemente iluminados, atrás das mesas, abarrotadas por rolos de papiros, livros e instrumentos. Estavam sentados homens em trajes brancos, tão absortos no trabalho que nem levantaram a cabeça, quando o barco passou por eles. À medida que o barco avançava, ouvia-se mais nitidamente uma música que, finalmente, pode ser distinguida como o som de um numeroso coral, entoando um belíssimo hino de perfeição inigualável. Mas eis que o canal subterrâneo fez uma curva brusca e o barco aproximou-se da escadaria de um terraço em pedra branca, atrás do qual se estendia uma plataforma com piso de areia, que antes podia ser tomada por um jardim, se no alto houvesse firmamento e não uma abóbada de pedra. Cresciam lá árvores, arbustos e até flores, mas toda a vegetação era de um matiz diferente, ora branco pálido e cinzento, ora totalmente branco. Tudo parecia emitir uma luz fosforescente. Os recantos nos fundos eram iluminados por luzes brancas e azuladas. 2 pequenos chafarizes de água cristalina davam vida àquele quadro. Em ambos os lados do terraço e também no jardim, viam-se hierofantes de nível superior, vestidos como os antigos sacerdotes egípcios. Por baixo das cabeças ornadas por claftas, irradiava-se luz dourada, prateada ou azulada, tão intensa que lhes envolvia como uma aura toda a figura. As feições brônzeas transmitiam uma límpida serenidade. Das insígnias no peito, salpicadas de pedras preciosas, jorravam luzes multicolores. Atrás daqueles altos dignitários da secreta Irmandade, entrevia-se uma fileira de iniciados de grau inferior, da mesma forma vestidos em branco. No centro, estava em pé o grande hierofante, segurando na mão um cálice de ouro, envolto em luz ofuscante. Ao tirarem as capas, Daquiri e Supramati apressaram-se em direção ao sumo hierofante, um ancião majestoso, cuja cabeça parecia envolta numa espécie de carão ígneo. Em traje prateado, com as estrelas de mago no peito, com as chamas de iniciação sobre a testa e rosto serenos e límpidos, eles não pareciam, de fato, com seres terrestres. Bem-vindos ao nosso abrigo, filhos do saber sagrado. Suas distinções indicam que vocês alcançaram o grau de magos e domesticaram a fera no homem. Provem, pois, a bebida santificada com as emanações da esfinge, disse o sumo hierofante, oferecendo-lhes um cálice. Levantando e depois os osculando, ele disse: vocês estão armados de sentimentos espirituais e conhecimentos superiores, onde veneramos o Criador segundo os rituais antigos, utilizados ainda na época de nossa primeira iniciação, e aos quais nós permanecemos fiéis até hoje em nosso abrigo inexpugnável. Ele pediu que Daquiri e Supramati andassem ao seu lado e dirigiu-se para o jardim. Lá, pararam diante de 2 enormes colunas, atrás das quais parecia drapejar uma cortina ígnea. Na soleira, estava deitada uma enorme serpente que levantou a cabeça, e, sibilando, fitou furiosa, com seus olhos penetrantes e esmeraldinos, os quais se aproximavam. Mas, quando Supramati ergueu a espada e pronunciou a fórmula sagrada, a serpente se enrolou e rastejou para a esquerda da entrada. A cortina ígnea se apagou e o hierofante e os visitantes entraram no santuário. Diante deles, sobre o altar, estavam preparados em oferenda o passo, o vinho, o incenso e o ládano. Vejam, irmãos, aqui nós veneramos o ser superior sob o nome de Osíris, explicou o hierofante. No mundo em que vocês vivem, este ser inescrutável e indizível, que criou todo o universo e dirige-o por séculos e séculos, tem outros nomes, mas ele é um só em sua essência. Só os homens, em sua cegueira, dividiram o Deus Uno, fazendo dele vários deuses,
disputando furiosamente entre si e inundando o mundo de sangue em seu nome. É a repetição perpétua do assassinato de Osíris por Tifão, encarnação do mal, que espalhou pelo mundo as relíquias do Deus único e misericordioso, disputadas ferozmente pela turba cega e ignara. O homem não entende que somente com a paz na alma, com respeito, fé e amor no coração, pode-se alcançar Deus, que só depois de triunfar sobre os impuros e revoltantes desejos terrenos a centelha divina, nele inserida, conseguirá buscar forças para acender e estabelecer um elo de união com o Criador. Caso contrário, entre eles se erguerá um muro inexpugnável de carne e trevas que tudo lhe ocultará, pois o raio divino já não terá condições de penetrar através daquele caos de paixões selvagens. Cheios de fé abaixaram-se os magos de joelhos, trazendo em seguida a oferenda usual. Vocês têm fé, humildade e conhecimentos, disse o Hierofante, quando eles terminaram a oração, por isso eu os acho dignos de se aproximarem do Espírito excelso, iluminador dos primeiros séculos, preservado na memória dos homens sob o nome de Hermes Trismegisto. Ao notar a alegria dos visitantes, o Hierofante sorriu, colocou o cálice sobre o altar e, pegando-os pela mão, foi com eles atrás da estátua de Osíris e abriu uma cortina de fios de ouro. Eles se encontravam agora numa comprida galeria. Alcançarem os fundos, contemplaram fascinados o recinto em que se achavam. Seria aquilo uma sala ou uma gruta? Uma névoa que a tudo inundava impedia-lhes de ver os detalhes. Mas, através dela, desenhava-se vagamente um grande sarcófago no centro. Supramati teve a sensação de que as nuvens, que aqui ou ali apareciam, ocultavam seres de contornos indefinidos, cujas belíssimas cabeças ora surgiam, ora sumiam rapidamente. Do fundo da gruta, ou sala, deles se aproximou outro sacerdote e todos os quatro se prostraram na terra, enquanto o sumo hierofante entoou uma oração baixa e melódica. Um minuto depois, algumas trípodes até então invisíveis se acenderam por si só, começando a exalar um aroma suave, mas acentuado. Uma luz jorrou em feixe largo e, no clarão trêmulo, surgiu um vulto humano de beleza incrível, porém sóbria. O ser parecia urdido de luz azulada com alaivos dourados. Na cabeça brilhava uma coroa de 7 pontas de magos superiores. Com tremor no coração, Daquiri e Supramati contemplavam aquele ser legendário, Hermes Trismegisto, iluminador do mundo antigo. Aquele mundo que já havia desaparecido por completo e que só se preservara naquele cantinho humilde dos leais hierofantes com os seus discípulos. Olhando para aquela imagem humana, que nada mais era que um raio de luz, reconheceram com angústia no coração, o abismo que os separava daquele adepto do saber superior. Que longo caminho eles ainda teriam de percorrer para alcançar uma beleza espiritual semelhante. A comparação parecia-lhes opressora. Mas em suas almas puras, não havia sequer uma sombra de inveja. Em seus rostos somente se estampava o sentimento de enlevo, reverência e gratidão pelas inúmeras e extraordinárias graças recebidas em seu estranho destino. Um prêmio pelo fardo da vida eterna, uma graça de contemplar, face a face, aquele cujo livro de 7 selos eles aprenderam a entender. Hermes, lendo seus pensamentos, sorriu-lhes afetuosamente. Para o conhecimento não existe nem o passado, nem o presente, nem o futuro, pronunciou em voz melódica, que parecia vir de longe. O saber absoluto é um mistério, que sempre existiu e sempre existirá, porque faz parte da própria essência da deidade. Sem o passado, sem o presente e sem o futuro, a onisciência, que jamais muda, diminui ou aumenta. Mas, através da criatura gerada por este ser eterno, esses conhecimentos são assimilados átomo por átomo. A sabedoria adquirida é feita uma lâmpada, quanto mais perfeita for a sua construção, mais luz ela fornecerá. Os primeiros homens contentavam-se com o galho aceso, depois surgiram as tochas, em seguida as lâmpadas a óleo, o gás substituiu o óleo, a eletricidade, gás,
e o futuro prepara formas de luz ainda mais perfeitas. Assim também é a alma humana, uma lâmpada imortal, cujo destino é se acender com a luz da perfeição. Não se exasperem, filhos do saber, só porque a sua luz ainda não é completa, vocês já estão no caminho da verdade. Apiedem-se da humanidade infeliz que vagueia às escuras, carcomida por paixões animais, incapaz de aprender os raios da luz purificadora, criar e fortalecer os laços que unem o Criador e suas criaturas. Vocês entendem, sem dúvida, que eu falo da oração, desse arrebatamento da alma que a faz ascender além do corpo. Ai dos homens que derrubam os altares, que profanam os santuários e rompem a ligação com o lar eterno. A divindade não precisa nem de altares, nem de preces, são os próprios homens que precisam da luz, vinda dos céus, que se infiltra e purifica a atmosfera contaminada por miasmas de toda espécie de vícios. Vocês, meus irmãos, têm pela frente uma missão difícil, mas maravilhosa, a de salvar aqueles que podem ser salvos. Vocês que já alcançaram a luz, levem-na aos incrédulos, entoem os hinos sagrados, reacendam o fogo nas trípodes extintas das aras, conclamem os homens para o arrependimento, pois se aproxima rapidamente a ira divina e está perto a hora da destruição desta terra exaurida. Será a dura retaliação que prepara para si esta turba insolente e miserável, entorpecida com a sede selvagem de prazeres. Através de penosas provações e trabalho exaustivo ela terá de conseguir para si aquela luz, a qual agora dá as costas com desprezo. Desta forma, vocês prestarão uma boa ação tríplice àqueles que salvarem das trevas. Repito, irmãos, sigam corajosamente adiante. Por mais longe que esteja o objetivo final, os primeiros passos já foram dados, a fera em vocês está imobilizada, impotente diante de vocês, estende-se um imenso campo de batalha, o novo mundo, em que vocês serão os senhores, os regentes e os iluminadores. Lá vocês se utilizarão os conhecimentos adquiridos, semearão uma nova civilização entre aquela humanidade infante e provarão de milhares de alegrias antes desconhecidas. Serão cercados por multidões de adeptos, discípulos, amigos verdadeiros, unidos pela luz que vocês lhes verterão na alma. Vocês não imaginam o amor que terão por aqueles cegos, aos darão visão, aqueles surdos, que, graças a vocês, ouvirão a harmonia celestial, e aqueles fracos, que vocês transformarão em gigantes da vontade. Este celso objetivo é digno de luta. Por isso, meus irmãos, desçam sem medo nos sorvedores lúgubres do mal e do pecado, arranquem dos demônios as suas vítimas e nenhum conato impuro irá macular as suas alvas vestes. E agora, aproximem-se e deem-me uns beijos fraternos. Trêmulas de emoção, Supramati e Dakir entraram no círculo ígneo que os separava do sumo hierofante. Quando Hermes os envolveu em seu límpido abraço, pareceu transformar-se numa coluna de chamas, engolindo os dois adeptos. Um canto suave e sonoro ouvia-se sob as arcadas. As chamas subitamente se extinguiram e Hermes desapareceu, enquanto no sarcófago aberto jaziam como mortos Dakir e Supramati. Uma nuvem dourada reluzente encobria-os feita a mortalha. Eles dormiam o sono dos magos. Abrindo os olhos, Supramati e Dakir viram do lado do sarcófago dois iniciados jovens que os ajudaram a levantar-se e deram a cada um uma taça de vinho quente, muito aromático. Em seguida, fazendo uma mesura, convidaram-nos a irem à sala, onde estavam sendo esperados por Hierofantes. Pensativamente caminhavam Supramati e o seu amigo atrás do guia, admirados de que seus corpos e, sobretudo cabeças irradiavam uma luz intensa. Seus pensamentos tomaram um novo rumo, quando se viram numa grande sala subterrânea, onde estava preparado um banquete e achavam-se reunidos os membros da Irmandade Secreta. Num cenário semelhante banqueteavam-se, provavelmente, os Tutmés e Ramsés, os soberbos faraós do Antigo Egito.
As colunas que suportavam o teto bastante baixo eram decoradas por pinturas tão frescas, em ouro brilhante, que davam a impressão de que o artista havia concluído a sua obra um dia antes. Em volta da mesa, enfileiravam-se antigas cadeiras de cor púrpura com almofadas bordadas a ouro. Aparelhos de jantar valiosíssimos deixariam de boca aberta o arqueólogo que tivesse a felicidade de contemplar.